Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. E aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Vale uma Prosa. Comigo, Marquinho AT, Fábio Agitadas e Aline Toledo. Olá, e a gente. nossa convidada. Maria Clara. Maria Clara, personal organizer. É isso assim que fala? Eu não sei falar. E aí, Seja Maria Clara? muito bem-vinda à nossa desorganização. Exatamente. Oi. Eu quero agradecer o primeiro convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver o que vai dar. Nossa, Vai dar que medo. bom, calma. Primeira pergunta é: personal organize? É assim mesmo que fala? Assim mesmo. Arquiteta? Arquiteta, design de interiores, fiz design floral e aí depois parei na organização. Eu posso chamar em multifunção. Pode. O que é design floral? Quem faz arranjo de flor. Olha! Mais um. Mais um, caramba. E vamos aí, arquiteta, design. De formação, design floral e depois design de interiores e depois eu fui para organização. A arquitetura ajuda na parte de organização? 100%. Na verdade, ela é um diferencial, porque o que acontece? Quando a gente vai fazer uma organização, a gente consegue fazer algumas alterações na casa do cliente quando ele está afim, e aí a gente consegue ter um resultado melhor do que só organizando. Então, eu acabo utilizando muito da parte de design de interiores e de arquitetura para melhorar isso daí. E imagina que delícia, né? Você vai lá para arrumar só um guarda-roupa, né? A pessoa tá lá sofrendo e quer só organizar aquele pedacinho de vida que é muito importante para ela e fala assim: vamos arrumar toda a minha casa, eu quero pôr abaixo e erguer. Ai, meu Deus, deve ser a coisa mais gostosa do mundo. Na verdade, eu acabo atendendo muito mais as clientes de organização na parte de arquitetura depois que a gente organiza. Elas acabam conhecendo por conta do trabalho de organização, que é o que eu realmente faço, né? E elas falam, sabe o que é? Agora eu enjoei. Vamos mudar? Aí a gente começa. Interessante. Depois... Eu tenho um cliente pra ela. É que assim, quando fiquei sabendo que você ia vir, eu falei, eu vou quebrar esse gelo, eu tirei uma foto do meu quarto, mas depois eu mostro, não vou mostrar agora. Eu tirei uma foto do meu quarto, eu queria... Por que não? Depois eu mostro. Porque a vergonha Não, bateu, lógico sabe? que não, eu Quando vou você mostrar. olha e fala o que eu faço com a minha Assim, vida. Tipo assim, você olhar e falar assim, dá pra fazer alguma coisa aqui. Eu acho que a maioria das pessoas, quando elas me conhecem, elas ficam assustadas, primeiro, achando que eu vou julgar a bagunça delas, que não vai acontecer. E segundo, porque elas acham que elas não têm solução. E todo mundo tem solução. Eu vou mostrar. Eu mostro. Eu vou mostrar aqui, peraí, vamos aí. Mas vocês podem perguntar, que eu tenho que achar depois. Que eu tirei A foto. vergonha... Não, eu tô meio em choque com essa foto. Eu tenho um pouco de Essa vergonha. foto aqui, ó. Essa foto. Eu acho até que é mentira Tem- essa foto. tem- Tô na dúvida. Tem como, louco? Tem como organizar isso aqui? Lógico que tem. Tá fácil. Lógico que tem. Tá É fácil. fácil não, mas lógico que tem. Tá vendo? Ela não, Lógico que tem. ela não julga Mas, mesmo. Ela olhou e falou, lógico que tem. Você viu que tranquilidade? Não, agora... Gente, Uma vocês tranquilidade. precisam ver essa foto, é sério. Eu organizo e faço. Coloca, Não, a foto, nervosinho. coloca a foto aí, por favor. Eu ia falar isso agora. O meu jeito de organizar é um fósforo, uma caixa e o álcool. É, Ó, eu brum. Tô Acabou. brincando, eu peguei isso aqui na internet. Meu quarto não é tão bonito assim. Mas, As ó, pessoas acham que a organização que a maioria das pessoas é organizada. E não é. Eu tenho cliente que às vezes ela fala assim, eu falo pra ela, olha, eu preciso de uma foto pra entender o que você precisa, pra gente poder fazer o orçamento e eu entender quanto tempo a gente vai precisar pra organizar isso, né? E elas me falam assim, eu tenho vergonha de mandar. Eu falo, mas eu vou ter que ir aí, não tem jeito. E você não precisa ter vergonha, tá tudo bem. É uma casa como qualquer outra, né? Mas as pessoas têm vergonha. e deixa eu falar aqui um pouquinho sobre... Eu conheci a sua profissão há muitos anos atrás por uma outra amiga minha, né? Que também é arquiteta, também atua... Não sei se ainda ela está nessa área, mas na época ela estava. E eu conheci ela para organizar a minha loja. Porque exposição de produtos, ele vende por si só. O produto, ele vende por si só. Não tem essa de, se servir. Não, tem gente que faz servir. É impressionante. E a diferença do pós dela na minha loja e o antes dela deu um boom, assim, maravilhoso. E daí eu entendi um pouco, até brinquei com ela, vou te levar na minha casa, mas não tive coragem. Em casa é outra coisa, na minha loja era necessário. Em casa eu ainda não tive coragem. Mas aprendi muito com ela ali, porque ela foi explicando muito pra gente, né? Mas falando assim, para um lojista, até mais que sua casa.
eu vejo a sua profissão como extremamente necessária. Porque a visão da organização faz a gente achar as coisas. Sim. Né? Então, às vezes, eu não preciso e eu achei essa balinha que fica perfeita na minha boca. É mais ou menos isso. Sim. Não é? Na verdade, assim, hoje a gente tem... a minha mãe é minha sócia. Vocês não vão ver ela e ela não ia vir, gente, não adianta. Caramba. Tentamos. Sua mãe que te ensinou a organizar as coisas? Não. É que minha mãe tentou me ensinar. Na verdade, a minha mãe é bem organizada, meu pai foi engenheiro de processo uma vida inteira, então na minha casa tudo é bem metódico, né? E aí eu acabei fazendo esse curso em São Paulo há 8 anos atrás, agora quase 9 anos. E eu fui, na verdade, fazer um curso achando que eu ia, tipo, só aprender alguma coisa, assim. Eu não sabia nem que existia profissão, na verdade, nem que era um curso de formação. Eu tava numa fase que eu gosto muito de estudar, e aí eu falei, eu vou pagar esse curso, eu vou lá passar um final de semana em São Paulo e vamos ver o que vai dar. E aí, quando eu cheguei pra fazer o curso, pra minha surpresa, era uma profissão, e a pessoa que tava me dando esse curso já tinha, sei lá, uns 8 anos de formada, reconhecimento internacional e tudo mais. E eu falei, nossa, talvez seja uma possibilidade. E aí, eu vim embora pra Taubaté depois. E aí, a primeira pessoa que eu atendi, inclusive, foi minha terapeuta, na época. Ela falou, olha, eu acho que eu preciso de você na minha casa. Agora que eu descobri que você tem essa capacidade, talvez ela vai ser útil pra mim. E aí, eu falei, acho que eu vou dar uma chance pra isso. Eu tava abrindo... que oportunidade, gente. É sério, terapeuta. Terapeuta arruma o quê? A bagunça da sua cabeça. Exatamente. É. E daí você descobre que a casa da terapeuta é tão bagunçada, mas a cabeça dela tá em dia. Ai, que delícia, entendeu? Tá tudo E certo. aí, quando a empresa começou a crescer, minha mãe veio trabalhar comigo. E aí, uma das primeiras coisas que a gente deixou bem claro era que ela vinha para agregar uma área que eu não gostava muito de fazer e que era uma coisa que ela gostava muito. Ela gostava muito de treinamento de funcionária, que era uma coisa que a gente tinha que fazer quando a gente entrega um serviço de organização. E outra coisa era que ela gostava de atender empresas. E eu não gostava. Ela gosta da parte de documentação. Então, às vezes, a gente pega alguns clientes que têm lá 10, 15 anos de documentação guardada e aí quem vai tocar aquele projeto é Até ela. isso. Sim, porque a gente não precisa Legal. guardar tudo aquilo que a gente tem de papel, né? Hoje em dia, a gente tem... Legal. E documentação tem validade. Uhum. Então, a gente começou atendendo comercial por conta disso. E aí, depois, foi ramificando. Aí, foi pegando estoque. Aí, você vai pegando outras coisas. Porque é exatamente legal. isso. Quando você vê o que você tem, você usa. Se o cliente entra e vê aquele produto em destaque, ele vai dar atenção para aquilo. É o mesmo Verdade. princípio, Que né? legal. Nossa, eu nem imaginava que, por exemplo, uma empresa poderia contratar alguém de fora para estar cuidando das suas... porque realmente não faz isso e achar que os seus funcionários vão fazer, não vão. Eles vão fingir que fazem, pega bem... Não, e outra, se a gente parar pra pensar, né? Você vai ter que tirar um funcionário dali pra ele ficar fazendo só essa outra coisa. Exatamente, que ele não quer fazer. Exatamente. Não é a função dele. Não Vocês é têm que profissio- pagar Não por é isso. profissional disso, né? Exatamente. Hoje em dia, inclusive, assim, dentro da área de organização, a gente tem algumas profissionais que elas trabalham só nichadas, assim. Então, tem personal que só faz quarto de neném, tem personal que só faz empresa, tem personal que só faz pós-luto, tem cada uma numa área. Eu atendo X áreas, mas algumas, assim, por exemplo, eu recuso de cara. E quais são as áreas que você... Eu faço comercial, faço residencial, toda essa parte. Mas eu não faço pós-luto. Isso é um tipo de atendimento que eu não faço. Pós-divórcio, você faz? Esse aí tá mais fácil. Esse aí dá pra fazer. Esse aí dá pra fazer. Desculpa. Mas, olha, ele brincou, mas pensa... Mas é verdade. Mas tem, Quanto... muitos... Eu pensei em falar que o homem precisa, mas não. Porque a mulher também, quando o homem sai de casa, ela se vê um pouco perdida. Sim. Né? Sim. E o homem se vê totalmente perdido quando ele é dependente da mulher. Porque tem homens que não são, mas tem alguns que são, né? Se a gente Então, parar pra olha só. pensar, eu falei sobre isso até esses dias, que é o fato de que quando a sua casa tá bagunçada, quer dizer que a sua cabeça também tá. Porque uma coisa é reflexo da outra. Pra que jogar na minha cara? Verdade, viu? Já viu? Verdade. Eu tava tranquila aqui. Todo episódio você leva uma. Tô apanhando toda Todo vez. episódio tem uma. Mas O agora... terapeuta. Aí, ó. precisa... Mas, Não vou falar o nome dela, que ela vai ficar brava comigo. deixa eu pensar aqui um negócio. Vou supor, existe um período, vamos supor, contrato você vai lá e organizou. Sim. Eu vou dar o meu exemplo mesmo. Tem gente que vai em casa e me ajuda a organizar minhas coisas. 15 dias depois, parece que, sei lá, sabe? Passou um furacão. As coisas... Mas assim, existe isso? Existe, mas na verdade a gente precisa entender o seguinte: a pessoa que vai na sua casa provavelmente é uma empregada doméstica. Sacanagem com a minha filha.
Não, minha filha me ajuda, caramba, cara. Ela vai- Tá certo, tá É que eu certo. sempre falo que é o seguinte, ó. As pessoas precisam entender o que é arrumação e o que é organização. São duas coisas completamente diferentes. Boa. Tá? E eu perguntei da empregada por quê? Porque hoje em dia tem várias empregadas domésticas que estão se especializando exatamente por isso. Para que elas possam agregar valor no serviço delas e fazer uma transformação diferente. Se você só arrumar, realmente, em uma semana tudo vai voltar para bagunça. Porque você não vai manter e não tá fácil para você. A organização ela tem que ser fácil. Se ela te der trabalho, ela não faz sentido. Tá vendo? A culpa é sua, viu, Tainá? Tainá e a Michelle que me Tadinha. ajudam, né, as duas. Não, mas eu entendo isso porque... E às vezes eu até acho que existe arrumação e organização. Porque, essas camisas, vamos colocar desse jeito. Eles deixam organizado. Mas a pessoa que mora naquela casa... Sei lá, cara. Às vezes, sabe? Daí é por isso, sim. Sim, Se o Eu que a gente- acho que é um pouco de falta de amor próprio. Pode ser, hein? Pode Terapia ser. também? Terapia. Aí, Michelle. Tem terapeuta, tem tudo. Não, mas ó, isso que eu tô falando é uma verdade. Quando a pessoa tá muito largada dentro dessa casa, é um pouco de falta de É. amor próprio. Porque a sua casa é o seu lugar seguro de vida, né? Sim. É o lugar que te traz segurança, afeto, tudo. E daí você deixa aquilo, tipo, pisando em Minas, porque você tem que... E Não daí é só você... o quarto, só. É lógico, né? Tá morando com os pais, brincalhão. É só o quarto que é zoado, é só o quarto. Não, mas eu sou organizado. Nossa, você tem problema mesmo. Eu tenho problema com isso. Eu sou muito organizado, assim, além do... Também é um problema. A desktop, meu computador, você olha, você não tem um ícone na O meu tela. também não. Tá tudo certinho, as coisas... Todos Se os você meus pergunta- ícones estão Será na que eu tô tela. ficando organizada? Não, se você perguntar... Não, só isso, mas digo assim, ó, se você pedir determinado arquivo para mim, eu vou direto na pasta, eu sei onde tá. Eu tenho tudo separado Não, isso é verdade. por episódio, por data, a viagem do ano tal, eu tenho tudo organizado. Eu sempre falo que a organização ela tem duas coisas. Uma é você entender o porquê de você não estar sendo organizado. E outra é entender que tem um limite. Né? Tudo O na limite é vida- quando acabou a roupa? Não. Eu só lavo roupa, inclusive, quando... Aí não tem mais, tem que lavar Absurdo. agora. Você mandado embora desse podcast. Não, na verdade, eu falo que um limite é quando aquilo tá afetando a sua vida pessoal e profissional. E outra é também entender que a organização excessivamente, ela também não tem vantagens. Porque Você uma perde casa isso. tem vida. Você gasta tempo Então, também, né? algumas coisas, elas vão estar bagunçadas. Não é que tudo tá 100% no lugar sempre. Não tá. Mentira, nem na minha casa. Obrigado, Maria. Entendeu? Vai ter louça nesse corredor. Entendeu? Vai ter uma xícara pra lavar. Vai ter uma roupa pra dobrar. A casa tem vida. Tá tudo acontecendo e você tá vivendo a sua vida. Então, tem que ter um limite do que é ser organizado e do que é ter algum transtorno referente a isso. Isso é importante as pessoas entenderem. Ah, é legal isso mesmo, porque às vezes as pessoas ficam numa paranoia, né? De, meu Deus, eu Organizado. deixei isso aqui. Fabião, E eu sou assim. e tem que ficar aqui. E daí sofre por causa disso. Pode ficar aqui, não tem problema, tá permitido, Fabião, entendeu? Não, Mas- eu coloco a xícara aqui. Eu voltar, se ela tiver assim, eu sei que alguém mexeu. Nossa. Gente, coitado dos filhos do Fábio, da esposa Não, do em Fábio. casa Olha, meus flui, amores. tem vida em casa. Em É casa isso, tem vida. é isso. Em casa tem vida. Principalmente no quarto dos meninos. Tá, até vidas demais lá no quarto deles. Lá em casa a geladeira tem vida. Em casa, o quarto dos meninos tem vida própria. Tá? Mas eu deixo aqui, se eu sair um pouquinho assim, eu sei que alguém mexeu. Sim. E uma coisa muito legal que você falou, que era a diferença, né, de organizar e arrumar, né? E eu falo isso que tem uma moça que eu conheço e ela faz uma faxina excepcional e ela cobra bem mais caro e ela pergunta, você quer que eu organize ou que eu só arrume? É diferente. Se eu organizar é tanto, se eu arrumar é tanto. Se eu organizar são 3 dias, se eu arrumar é X dias. É isso mesmo. Ela já... Isso há muito tempo ela faz. Acho que ela nunca fez nenhum curso. É Sim. porque é aquela pessoa que sabe cuidar de um lar Sim. e como fica melhor um lar, né? Com certeza. E daí as pessoas reclamam, falando que a faxineira tá cobrando muito caro. Deu, calma. Aí, quando você explicou isso, eu falei, não, ela não tá cobrando caro, porque é diferente arrumar Exatamente. de organizar. É bem isso. E quando eu falo pra cliente, assim, às vezes a gente faz um orçamento e a cliente fala assim, nossa, tá muito caro. Eu sempre tento mostrar pra ela o seguinte. Primeiro, que a gente precisa entender que não é um serviço essencial. É mentira se a gente disser Sim. que é, porque não é. Essencial é ter comida em casa, é pra escola, é outra coisa. Então, é um serviço fútil.
tá? Transforma as vidas, agrega na vida das pessoas, agrega, mas não é essencial. Então, assim, se você tá procurando isso, é porque você chegou num ponto da sua vida que você tá precisando transformar alguma coisa. Então, é um investimento. Não é mais um gasto. Sim. E esse investimento, ele tem um valor, porque a gente vai trazer solução para sua casa, a gente vai fazer algo de uma maneira que nenhum outro profissional vai fazer. Entendeu? Sim. Por quê? Porque eu vou, isso daqui eu não posso dobrar, porque isso daqui marca, esse tipo de peça. Isso aqui eu não posso guardar aqui, porque isso aqui pode mofar. A gente tem esse tipo de cuidado. Então, você paga por um diferencial também. Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas tentarem pesar assim, o quanto isso é importante para você neste momento e se realmente é o que você está procurando. Sim. Se você quer só dar uma tapeada, não é o que você vai encontrar aqui. Porque aqui eu vou arrancar tudo do lugar para depois eu colocar tudo do jeito certo. Meu sonho de consumo. Caramba. Não, eu tô organizada agora. É de verdade. Eu também. Tenho aquele site maravilhoso na internet que todo mundo sabe qual é, com precinhos camaradas. Comprei coisinhas que eu já tinha visto na casa de uma amiga 1000 anos atrás. Ela já tinha. Que é um divisor de calcinha sutiã. Colmeia. A colmeia. Eu acabei comprando também pra roupa. Só que eu comprei só uma pra roupa. Infelicidade minha, porque eu tinha que ter comprado mais. Porque... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vou comprar mais. Porque faz diferença tanto pra você enxergar... Quanto pra você guardar. Porque as roupas penduradas, coisas penduradas assim, beleza, você ainda olha, mas não é. Quando tá dobradinho, parece que você sabe que peça... Eu não sei explicar essa mágica de vocês, mas é verdade. Tudo que tá dentro da colmeia, eu bato o olho, quero usar isso, eu tiro. O em cima, eu fico assim, ó. Vou pro lado. Nas outras roupas, Eu não sempre sei brinco porquê. que você tem um lugarzinho pra você devolver. Você tirou aquilo ali, nem que seja pra você devolver amassado. Você vai devolver no meu buraquinho. Exatamente. Você não vai jogar. Agora, se não tem um buraquinho, você coloca lá dentro da gaveta, tudo ainda certo. joga, Fecha ela ainda e- joga um pouquinho. Esse é o meu problema. Então. O seu também? Nossa, total. E vamos supor assim, você leva quanto tempo, em média? Depende. Arrumar um quarto daquele? Não, tô brincando. Daquele não. Mas, assim, é um dia inteiro? Depende são do cliente, assim. Tem cliente que a gente consegue fazer, por exemplo, 2, 3 quartos no mesmo dia. Tem cliente que vai demorar 10 dias. E aí vai dependendo da quantidade. Da quantidade de coisa. roupa, do tamanho do guarda-roupa, do tamanho da casa. Depende disso, assim. Tem cliente que vai ter um armário de 4 portas. Tem cliente que vai ter 15. Nossa. Aí não tem como. Vai demorar, vai variar do tamanho Vai. do cliente mesmo. E, na Da verdade, necessidade não do varia cliente, nem né? do tamanho em si. Varia da quantidade de peça que a pessoa tem. Porque ela pode ter um armário de 15 portas e ter meia dúzia de peças. Ela pode ter um armário de 2 e ter muito mais peça do que a que tem 15. Sou eu. E sempre tem a sobra, né? E os Sempre. clientes Nossa. gostam de... Sempre tem uma surpresa. Falam assim, não, isso aí não. Gente, sabe uma coisa que aconteceu comigo na minha vida? Eu tive minha casa, né? E eu tinha um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Voltei para casa dos meus pais. E quando eu voltei, minha mãe tinha comprado... Porque eu perdi o quarto. Quando eu saí, perdi o quarto. Minha mãe montou um quarto novo. Quando eu voltei, ela falou... Filha, tira só a cama, bota a sua. E fica o guarda-roupa para você. Eu juro por Deus, no mesmo dia eu enchi o outro guarda-roupa. Com um guarda-roupa que eu tinha antes, eu consegui encher os 2. E até hoje eu não entendo como eu fiz isso. Caramba. A capacidade de multiplicação do ser humano é única. Juro, como que cabia em um guarda-roupa só o que cabe em 2 hoje? Eu tenho cliente que ela chega e fala assim pra mim, eu pergunto pra ela assim, é só isso que tá na foto? Porque muitas delas acabam pedindo pra gente não marcar a visita e querem mandar por foto pra ter um feedback mais rápido. Ela fala assim, só. Aí eu chego lá, eu não sei o que acontece, assim, eu não sei de onde sai. Procria. As meninas que trabalham comigo hoje, a Letícia principalmente, que é uma das meninas que tá comigo há mais tempo, às vezes eu mostro pra ela e falo assim, tem certeza que é só isso? Eu falo, não, a cliente falou que é. Ela, não, mas você tem certeza? Eu falo, não tenho, né? Já põe uma Nunca margem a tem. mais, né? Já Nunca. põe uma margem. Já jogava assim 65% a mais. Cara. Porque se for comigo, verdade, se eu mandasse um guarda-roupa morando na outra casa que eu morava, você ia falar só isso. Se eu mostrar os 2 guarda-roupa hoje, você vai falar assim, como que você multiplicou aquilo nisso? Eu comprei roupa nova, sei lá, eu comprei 10 peças de roupa nova. 10 peças não enche um guarda-roupa. Não, né? Entendeu? E não é, eu não lembro se era abarrotado o outro guarda-roupa. Isso que me incomoda. Eu não não era, tenho a né? lembrança de como era antes, entendeu? Pode ser que seja isso. Talvez ele era muito Muita- organizado, e por isso que eu Mas- não percebi. Eu sou organizado em tirar, porque às vezes eu abro a gaveta lá, tô procurando assim, eu acho uma camisa assim com selo, né? Da camisa nova. Eu falei assim, e essa camisa aqui? Essa camisa você comprou aquele ano tal. Nem lembrava que tinha Caramba. mais. Mas você sabe que isso é recorrente, né? Quando a gente organiza, tem um momento assim que a gente tenta conversar com a cliente de uma maneira, né, o mais delicado possível. E eu falo pra ela assim: sabe o que acontece? Tem, sei lá, 40 peças de roupa com etiqueta.
Você sabia? Às vezes ela fala, eu sabia, é recente. Às vezes ela fala, eu nem imaginava. Nem Caramba. lembrava. Porque o que É que acontece? acha as coisas. Quando você tira, você começa a ver o que você tem de verdade, né? Sim. Eu tô pensando em contratar ela, eu vou pagar ela só com dinheiro que ela vai achar no meu guarda-roupa. Tem muita grana lá. Sabe, às vezes você pega uma calça, você pega, nossa, R$20, cara. Já aconteceu isso também. Vai acontecer. E meia, você acha bastante meia do outro pé? Porque eu... Não, esse daí ele vai embora mesmo. Isso aí não, some. Não saiu da máquina, não volta mais. Não tem, Guarda-roupa. isso Não, é acho que é um guarda-roupa. não Isso tem é um um mistério. estudo sobre isso? Não, deveria ter, né? Elástico de cabelo e meia. Elástico de cabelo e meia. duas coisas que eu não... Elástico, eu descobri que é a gente mesmo que faz uma mágica maravilhosa. Eu achei 10 na minha casa e eu tinha perdido todos. Tive que comprar lá naquele site maravilhoso que eu falei, paguei R$1,99. Tá super caro o elástico de cabelo que a gente usa, Tá. não tá barato, não. Caraca. Mas meia me assusta. Me assusta num nível de eu falar assim... Como que... Eu coloquei na máquina. Eu separo tudo bonitinho. Brancas, coloridas e pretas. Meias... É Eu sério? não consigo escolher branco. Meias eu coloco em par na máquina. Não boto, tipo, jogada. Ai, peguei essa Sim, aqui, achei essa aqui. sim. Não, se eu achei uma, eu vou achar a outra pra colocar na máquina. Quando eu vou guardar, não sei o que acontece. Mas eu vou te dizer que se a gente for hoje na sua casa e tirar suas meias pra arrumar, vai ter dispareada lá dentro. Não, só tem sem par. Eu tô usando uma Parece meia de assassino. florzinha aqui, ó. Florzinha, por quê? Porque achei a meia de florzinha, demorei. Tem duas de florzinha igual, só que eu tô com um pé de cada uma. Caramba, loucura. Porque hein? perdeu as outras duas. Porque os- Ou elas viraram um par. Elas viraram um par, Pode ser. entendeu? Por isso que eu compro só branca. Em casa, abre a gaveta também. Mas assim, é tudo branca. todas. Essa de florzinha que eu ganhei, acho que eu ganhei da minha mãe. Todas as minhas são brancas, mas nenhum par serve pra nada. A minha amiga também. Faz pouco tempo que ela comprou meia e agora, mas nenhum... Não tem explicação. Não, eu eu- gostaria de falar que meus cachorros comem, mas não cai. Porque não Eu- chegamos eu nem tenho um pendurados. certo- No caso, come mesmo. sei Mas como não é. é ela Ah, que não. explica. Não. Eu tenho um certo toque, assim, ó. Eu não consigo usar aliança, relógio, anel, nada. E meia, se eu não for branca, dá pavor em mim. Carol, é golpe. Isso aí, quando eu usava aliança, eu também não fazia. Não, eu não consigo. Não, eu coloco a meia de outra cor no pé, começa a dar suador em mim, cara. É mesmo? Nossa, dá aflição em mim, eu não consigo. É toque. É toque. É toque. É. É Toque. toque. Não tem Nossa, como. se eu abro a gaveta minha, é só meia branca. Toque tem terapia também, sabia? Tem. É verdade, porque Não, o eu toque atrapalha a gente em coisinhas muito banais da vida, assim. Por isso que eu falei do limite da organização. É entender até onde é ser organizado e aonde vira toque. Porque é uma linha muito fininha ali, né? De um Bom, ponto. Imagina. onde eu trabalho, eu mando com o cartão aqui pendurado aqui, porque é uma área de segredo, então fica mais fácil passar na porta para liberar a porta. E o meu sempre no bolso. É porque eu não consigo usar o negócio aqui. Que louco. Mas se é um segredo, você concorda que você é o único sensato de estar no bolso? Porque você está pendurado aqui no meu pescoço, qual é o segredo? Não, mas que ali é tá o todo mundo crachá. vendo? É o crachá. Quando passa na porta, ele autoriza. O crachá da empresa, todo mundo é igual, só que só alguns entendi. que passam naquela Ele também- porta. E ele sabe quem tá passando. Entendi. O sistema sabe. Ele é chique, mas eu não gente. consigo. Ai, ele Mas é eu não chique. consigo usar Que aqui pendurado, cara. Já todo ano chega lá. Pra turma, tô aqui pra você. Interessante isso. Pra mim não serve. Não consigo. É. Aí a meia eu volto nisso aí. Aí eu ganhei agora, foi aniversário, ganhei um joguinho de meia lá da sogra. Cinza. Não tinha uma branca, tá cinza e preta. Eu deixei na gaveta lá, porque é sacanagem, né? Mas eu não consigo usar. Mas manda um recado então agora pra sogra. Maria Clara, e deixa eu perguntar uma coisa. Você, na sua visão, né, com os seus clientes, você acha que eles aprendem mesmo Aprende. manter? Ou você acha que alguns até acabam percebendo que vão precisar sempre de você? É. Então, na verdade, a gente tem... a gente sempre conversa isso com as clientes, que é o seguinte. A gente entrega o serviço de organização e a gente sugere que ela faça uma manutenção entre 3 e 6 meses. A casa vai continuar sempre intacta. Se ela fizer isso entre 3 e 6 meses. Porque não dá tempo de você transformar no que era nesse período, Sim. tá? Por mais bagunceiro que a pessoa seja, não tem como. Confia em mim. Confia. Vamos testar. Se eu chamar minha mãe aqui, ela garante pra você que uma semana eu faço. E o que acontece? Por que a gente indica elas fazerem manutenção? Porque ninguém tem tempo de ficar arrumando detalhadamente como a gente.
Sim. no dia a dia. No dia a dia A não tem empregada como. não tem, porque ela já tem as funções dela. Ela não tem que ganhar mais uma função, né? A não ser que ela Sim. dê um salário a mais. Aí, show de bola. É isso. É muito importante falar isso. Acúmulo de viu? funções. Ou se não é um acúmulo de funções, exatamente, É. não faz sentido. E aí a gente sempre fala pra ela, inclusive, a gente sempre salienta isso, que o investimento que ela fez inicial, ela nunca vai precisar refazer. Porque o valor da manutenção tem um valor muito menor, exatamente para que ela não tenha que investir por ter voltado na estaca zero. Agora, se passar um ano, fugiu do meu controle. Aí não E tem se como. você volta lá em 3 meses e percebe que a pessoa teve a proeza? Desfez tudo. Nunca aconteceu. 8 anos, hein? Caramba. Vamos fazer uma aposta? Você me Vamos. devolve o dinheiro se fizer isso? E eu, Mas você sabe que- a gente atendeu uma cliente essa semana. A gente vai fazer uma manutenção, ela é cliente nossa há 5 anos já. E aí eu falei assim pra ela, olha, tem muita roupa sem usar dessa vez. Ela falou, como que você sabe? Eu falei, porque você não dobra igualzinho eu. Eu sei o que eu dobrei. Nossa. Então, eu tá sei que- brincando. Não, é lógico. As meninas que trabalham comigo, a gente olha, a gente sabe o que tá guardado do jeito que a gente deixou. Porque é um negócio muito milimétrico ali, né? Então, a gente consegue ver o que foi a gente colocou aquele anel, foi a gente que guardou aquela blusa, a bolsa tá diferente. Eu teria uma ótima desculpa pra você, pra roupa, sabia? Eu pinto o cabelo com essas daí, entendeu? Eu não pinto todos os dias. Mas aí você não tá Uma pintando vez faz no 6 mês. meses? Nada, tá branco? Porque tá aqui faz 6 meses. Algo tá errado. Gente, é sério? Consegue perceber isso. Que louco. Então, aí a gente consegue ver que, assim, lógico que elas entendem a organização, elas passam a ter um olhar mais organizado da vida. A funcionária também entende, porque a gente passa isso para elas, é muito importante. Então, antes da gente ir embora, a gente explica tudo que foi feito, onde tá, como foi feito, por que foi feito. A gente ensina todas as dobras, a gente ensina tudo isso para elas. A gente vê que tem esse processo de transformação, elas se tornam mais organizadas. E essa cliente, ela até brinca, ela falou assim, cada vez que eu mudar de casa, eu falo pro meu marido que você tá inclusa no processo de mudança. Eu não sei fazer de outro jeito. Que top. Então, assim, a gente consegue ver que elas têm esse despertar, mas não quer dizer que elas gostem de fazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é uma bagunça porque eu amo ficar na bagunça. É porque eu odeio arrumar aquilo ali. É isso. Pra mim é frustrante. Eu juro que antes de sair de casa, eu bati o olho na minha cama. Faz 2 dias que eu arrumei a danada. Não tinha uma roupa. Eu tinha que colocar até de amaciante no meu quarto, porque fica Que é isso? maravilhoso. Cheirosinho. É um truque que eu vi com uma amiga minha me falou pra deixar, por exemplo, você trocou a roupa de cama, fez tudo, daí você só joga Amaciante com água amaciante e álcool. com água e álcool, nossa. Aí você dá uma um passadinha de mão assim, ela truque- estica. É um truque maravilhoso. Guardei Eu essa. coloco até na minha cortina, porque a louco. cortina Isso também é bom fica pra você zoada. colocar. Sabe quando você desce roupa de inverno que você, Nossa. tipo, lavou, deixou guardada e aí só vai usar daqui Sim. 6 meses? Quando você tirar, você pode só borrifar e deixar tomando um ventinho. Aí você não precisa lavar tudo de novo. Top. Que maravilha! Vai salvou meus cobertores. Aquela. É isso, é exatamente. É, Em casa tem um baú debaixo da cama. Você levanta o baú assim, tá a roupa de inverno tudo ali. Tudo com saquinho. Você guardadinho. sabe que a cama baú ela é uma excelente saída, mas ela também é uma Esconde. armadilha maravilhosa. É. Não, se eu tiver uma cama baú, eu tenho até morto e coloco lá dentro. É, porque aí os certeza. limites são atualizados, né? São outros. É onde tá os limites? Não sei, porque... Não, o baú eu acho super legal. Na casa da minha avó, eu acho que tinha... Eu não lembro na casa de quem que tinha, eu achava super interessante. Guardava roupa de cama ali Sim. no baú, ali na frente. Guardava as coisas maiores, né? Que ocupam mais espaço, né? Eu botaria tudo no baú. Isso aqui tá no meio do caminho, vai baú. É verdade, sabe aquela arrumação Depois que você eu quer dar? arrumo. Depois eu Depois eu guardo. arrumo. Depois eu Eu guardo. faço Depois do isso. guardado, eu guardo É que esse de novo. momento não chega, né? Não, nunca. Eu tenho uma bicama dentro do meu quarto, eu tenho uma bicama, assim, mas ela fica montada, tipo um sofá. Sofá Não dá pra sentar, aparece. lógico. Não, é só roupa, calça, camisa. Aí, essa é a minha desorganização. Aí eu acho que a minha desorganização é não estar organizado ou guarda-roupa para eu chegar e fazer o que vocês falaram, de chegar, aqui eu vou colocar as coisas. Mesmo dobrar, mesmo Sim. amassar, mas eu vou colocar aqui. Porque eu abro o guarda-roupa, tá sem contar um monte de roupa que não vale mais, nem quero ter ela, não sei porque tá lá, eu tenho que tirar, dá pra, sei lá, fazer Sim. alguma coisa. E aí fica aquele monte de roupa. Então eu olho e falo, pô, tira uma camisa legal. Não. Eu não vou usar assim, agora. Eu não vou usar essa camisa. Camisa novinha, tá passando, tá certinho. Coloco na bicama. Essa aqui, não vou. Mas já aconteceu comigo, às vezes ia em festa de família assim, daí eu falava pra
a patroa assim, eu tenho uma camisa igual que ela. É aquela. Não usa, caraca. Ah, você não usa, eu tenho, tá até com selo. Tá. Daí você fala, não uso porque eu não vejo mais ela. Né? Mas quando a gente falou, por exemplo, sobre a parte da arquitetura, isso é uma coisa que faz muita diferença e a gente nota, assim, quando a gente refaz aquele... Assim, o marceneiro, ele faz um excelente projeto, tá show de bola. Só que a compreensão dele não é dentro da organização, nem mesmo do arquiteto, porque a gente não aprende organização na faculdade. Então, eu não vou parar para analisar se você tem 70 sapatos para eu desenhar a sua sapateira. Eu só vou desenhar uma sapateira, né? E quando eu vou fazer, não. Eu vou na sua casa, eu vou contar. Ele tem 40 bonés, eu tenho que ter espaço para 40 bonés. E eu vou calcular isso dentro da marcenaria. E aí eu vou te falar, olha, vai caber os 40 bonés? Ou, puxa, cabe 30. 10 a gente vai ter que achar uma outra solução. Legal. Então, isso faz diferença. Porque aí a gente nota, por exemplo, assim, ó, ela já falou que ela escolhe melhor no dobrado. Você com certeza não ia dobrar roupa. Pendurado, não. Pra você, se fosse tudo pendurado, era mais fácil. Pendurado. Arranca as prateleiras, bota tudo cabideiro. Esse é o tipo de modificação que faz diferença pra gente. Verdade, é. E sabe uma Compra coisa cabide, que... né? Porque, cabide também é outra coisa que some. Não, eu botei tudo nos cabide, tudo. Nossa, comprei cabide pra chuchu até, com Então, dois mas as pessoas ficam guarda-roupas. assustadas com isso. Com Por quê? com cabide. Toda vez que a gente chega numa cliente, a gente pergunta assim pra ela, você quer padronizar o cabide? Ela fala, quero. Ela fala assim, quantos cabides você acha que eu vou gastar? Uns 100? Eu falo, não, uns 450. É. Sério? Eu falo, sério? As pessoas não têm noção da quantidade de roupa pendurada. Cabe muita roupa pendurada. É muito. Muito. Gente, ó, meu E aí guarda-roupa é pequenininho, é portinha pequena, sabe? Sim. Fininha. Eu tenho, acho que 20 vestidos num espacinho desse tamanho. Vestido Cada um ainda. num cabide bonitinho e tá por cor ainda. Tá muito bonito lá, você ia ficar muito orgulhosa. Paleta de cores. Paleta de cores. Mas sabe uma coisa que aconteceu? Desde que eu arrumei aquilo ali, eu não usei uma roupa dali. Por isso Tem tá explicação arrumadinho. pra isso? Não, a explicação, na verdade, é que não Além é tipo do roupa que você usa tempo? mais. Passou. Não. Tem que doar tudo? Se for possível. Passou. Gente, aí é um você vestido consegue mais ver. bonito que o outro. É aí que você vê que você não usa, porque agora você consegue ver, né? Se tivesse tudo dobrado, você não ia notar. É verdade. Pode ser que, inclusive, as roupas dobradas você acha que usa em quantidade. E se você olhar, tem algumas que estão dobradas há muito tempo. É, porque eu acho que é porque eu não saio muito. Porque eu separei, né? É só vestido nessa parte. E em cima é os de festa, e embaixo é os do dia a dia. Os de baixo tá sempre faltando, porque eu uso toda hora. Sim. Eu adoro o vestido que eu só vou ali na padaria. Mas de festa, eu acho que eu não saio muito e por isso eu não uso muito. Sim. Será que é? Talvez Calma, precise viu? ter Não tanto. posso doar Não, só mas por doar. talvez precise de tantos. Não, então, Já Com que você não festa. sai tanto. Não, talvez não, mas... Eu tenho certeza que se eu doar, daí aquele dia... Nossa, Você vai querer aquele lá, vestido ia aquele ficar tão lógico. lindo pra esse momento. Isso é a lei de Eu Murphy. tenho problema com tênis, porque assim, ó, eu trabalho de tênis durante a semana, só que eu tenho 2 que eu uso mais Rotina constante. mesmo. Aí tem outros que é pra sair. Só que daí chega sábado, Outros? domingo, aí chega sábado, domingo, eu não quero sair, porque eu tô cansado. Aí você não usa. Não uso tênis. E tá lá. Eu perdi tênis novo de sair a sola, porque diz que se usar Descola, uma, é. 2 vezes, descola, né? Descolou a sola do porque tênis endurece, novo. né? Caramba. Mas essa é a verdade. Se a gente parar pra olhar, eu sempre falo isso quando eu vou organizar pra cliente. Eu falo assim, tem certeza que você usa tudo? Ela fala pra mim, tenho. Quando eu chego na manutenção, eu falei pra você que esse aqui você não usava. Imagina. Porque a gente viu que tava com etiqueta, tava novo, nanana, e ele continua. Aí ela começa a perceber o que ela usa e o que ela não usa. Aí ela consegue abrir mão. Porque esse é o medo do cliente, né? A gente chega lá e fala pra ele que ele tem que dar tudo. Todo mundo acha que essa é a nossa função, né? Que eu vou chegar lá e eu vou jogar sua sopa no lixo. Ah, Você vai. vai ficar sem nada. Não vai. Acho que só de mostrar, né? Vai fazer Na isso verdade, comigo. eu sempre deixo isso muito claro. Primeiro, que a gente não tira nada. Se É só você eu que pedir vou pra eu tirar, guardar né? o papelzinho de bala, eu vou guardar. É seu papelzinho de bala. Por que eu vou jogar fora? Quem tem que jogar é você. Eu vou Sim. guardar, pra mim tá tudo certo. Quem tem que entender isso é você. É. E outra, se você tirar, eu, Maria Clara, isso é dentro da minha empresa. A minha empresa não leva nada. Porque não pode parecer que é uma influência minha pra você tirar. Sim, sim. Então, se você quiser doar, quem tem que doar é você. Eu não levo nada comigo. Sim, sim. Do jeito que se eu entrar com uma caneca, eu vou embora com aquela caneca. Acabou. E isso é muito importante as clientes entenderem, que o descarte, o desapego, tem que partir delas. partir E eu coloco, inclusive, assim, quando a gente vai explicar o serviço, eu coloco. Se quiser fazer desapego, vamos agendar um dia a mais. Porque aí a gente vai sentar e vai olhar peça por peça. Do contrário, eu vou guardar tudo, até a meia furada. Esse é um trabalho quase terapêutico também.
Porque imagina você sentar com o cliente e ainda, né, ver, fazer essa parte. É por isso que hoje a gente fala que tem gente que atende nichos específicos, assim. A questão do acumulador é essa. Você não consegue fazer um desapego se não for um processo de terapia de verdade, assim. A gente chegou a atender uma moça que estava passando por um processo de terapia. A gente atendeu ela por indicação da terapeuta dela, mas no primeiro dia ela ficou doente. Quando a gente começou a mexer nas coisas dela, ela começou a entender o que ela tinha, ela ficou doente. Aí a gente ficou 15 dias sem atender ela, depois a gente foi mais 2 dias, mas ainda assim é um processo doloroso. Então tem que ser atendido de outro jeito, tudo tem que ser diferente ali. Então, para isso tem pessoas específicas. É porque você tá mexendo no mais íntimo da pessoa, né? Nas escolhas íntimas dela e que trazem lembranças, né? E aquilo representa muito como tá a vida dela, né? Que foi o que a gente falou. Se a sua casa tá bagunçada, é porque certamente a sua cabeça, em algum aspecto, ela tá bagunçada. Putz. Então, é difícil para ela ver aquilo. Ela entender o tanto de coisa que ela guardou, ela entender aonde ela chegou e o que ela vai ter que fazer para sair daquilo ali. Sim, sim. O do pós-luto deve ser mais crítico, então, né? Sim, porque aí você entra num impasse de que você tem que orientar a pessoa para que ela faça o direcionamento daquelas peças que não vão ser mais usadas. Sim. Então, é muito doloroso para a pessoa. Idoso também é difícil. Porque a gente precisa entender as limitações físicas dele. Então, hoje em dia, tem pessoas específicas para atender idoso. Para entender as necessidades, para entender o que funciona, o que não funciona. Porque aí também é um atendimento diferente. Legal. Então, tem todas essas coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de organização. Quando a gente fala, por exemplo, de um quarto de bebê, a gente tem que entender todas as questões de higiene que são muito mais delicadas do que um quarto de uma criança maior ou de um adulto. Não que os outros não vão estar limpos. Lógico que vão, mas é muito diferente. Não tem como. Diferente. Um recém-nascido e uma criança de 5 anos. Então, são todas essas coisas que eu sempre falo para cliente, assim, tem que levar em consideração isso. Não é só ir lá e arrumar. Você tem que estudar, né? São várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Até porque se fosse assim, a gente fazia, né? Eu acordava, levantava, arrumava e resolvia minha vida toda, né? Eu tenho uma conhecida que ela tem... O filho morreu, o quarto tá intacto. Ela comum. Não mexe. Não deixa ninguém pôr a mão. Caramba. Ela entra lá, abre a janela para ventilar, abre normal, Mas passa isso não é no legal quarto, também, né? mas não tira uma peça lá A dentro. gente teve uma cliente que ela guardava a mala que ela levou de roupa pro pai dela no hospital. E aí o pai dela faleceu e ela voltou com essa mala e essa mala segue do mesmo jeito. Ela nunca mais foi aberta. Que louco. Então, esse é um processo que precisa passar por um acompanhamento psicológico, porque é uma dor muito grande. Sim. Então, não tem como. E tem que ter um preparo muito grande. Eu não tenho. Imagina, eu ia chorar junto com a pessoa ali. Eu acho que eu não tenho tato, na verdade, né? Eu acho que não tenho nenhum dos dois. Eu não teria tato de que eu seria maldosa com a pessoa. Não seria isso. Mas eu acredito tanto que nós precisamos deixar o outro partir. E daí eu me pegaria naquela questão de... Já pensou que pode ser banal essa camiseta, mas isso pode estar segurando essa pessoa, porque também é importante para essa pessoa, né? E daí o modo de falar pode ser agressivo, mesmo que você não está dizendo coisas agressivas. Mas aí eu acho que entra até uma coisa que talvez seja até um pouco polêmica, assim, que é a questão da religiosidade. Exatamente. E aí a gente acaba num outro ponto, numa outra visão, e aí isso vai acarretando outras coisas, né? Exatamente. Esse nicho não seria fácil mesmo. Teria que ter um jogo de cintura. E são poucas as pessoas que trabalham com isso, com luto e com pessoas com transtorno no Brasil. Mas eu acredito, o luto eu não sei te dizer com propriedade, tá? Agora, a questão do transtorno é porque é uma cultura relativamente nova, cultura, eu digo no sentido do profissional de organização fazendo esse tipo de serviço, né? É algo que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar e estão aprendendo como trabalhar isso. Então, assim, por exemplo, São José tem uma pessoa especializada nisso. Ela faz acompanhamento junto com terapeutas e o foco dela é atender pessoas que têm esse tipo de transtorno. E daí, nesse caso, ela arruma a casa toda pensando nas dificuldades daquela pessoa. Na verdade, ela acompanha a terapeuta porque isso é uma etapa do processo de terapia. Para você entender que você é um acumulador compulsivo, porque isso é uma doença, né? Então, isso é uma etapa do tratamento. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí, divergem, né? Eu acredito, eu não sei te dizer com propriedade, porque já não é minha área, mas eu acredito que essa organização ela só seja feita com a pessoa presente. Porque isso precisa ser algo que ela tem que trabalhar nela, né?
Até porque Que surtaria, né? Se dar as costas e deixar... Não, só de saber que alguém tá mexendo naquilo que eu guardei Ela há pode tanto adoecer, tempo, ela com pode tanto várias carinho. coisas, Tem que exatamente. ter acompanhamento geral mesmo. E se a gente olhar uma coisa básica, por exemplo, quando a gente arruma quarto de criança e a mãe fala assim, ele vai tirar os brinquedos, tá? Eu falo, tá bom. E aí ela senta com a criança para tirar os brinquedos e a gente fica do lado. E aí ela fala assim, você não acha que ele tem que tirar? Eu falo, não sei. É ele que tem que decidir. O quarto é da criança. Não é do adulto, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente faz um quarto infantil, se for uma criança de 10 anos, eu vou sentar e vou brincar com ela. E aí, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Sim. Porque quem tem que guardar no dia a dia é ele, então tem que funcionar pra ele. E é ele que tem que aprender aquela organização. Mas a minha mãe guarda. Tudo bem, mas você também pode Então, guardar os agora seus você é um brinquedos. adulto, você tem que guardar. Aquelas assim... Então, você começa a entender que... até porque a organização, ela é ensinada na infância. Se você ensina a pessoa a ser organizada, aquilo vira um hábito dela. Sim. E aquilo tem um peso muito menor. Então do que a culpa é da aprender minha na mãe. fase adulta. Sim. Não, tô brincando. A culpa é da E minha os mãe. famosos Não. potes de sorvete com tampa que serve pra alguma coisa? Pra tudo. Não, Nossa. não, fala assim, gente. Isso é Eu vou falar sensacional. qual que eu uso na minha casa, Eu tá bom? reciclo tudo. Não, Eu Não, uso... não, mas aí você pode entregar para reciclagem. Deixa reciclar. eu contar. Eles- Não, deixa eu contar. Vamos lá. Eu uso como medidor de ração pra pegar a ração dentro do meu pote gigante. Eu tenho 4 cães. Eu uso, às vezes, pra congelar algum, por exemplo, frango, quando ele é muito grande. Em vez de colocar no saco que vai rasgar lá, eu boto dentro dele, bonitinho. Feijão clássico. Feijão não, claro. porque eu faço em porções menores, mas coisas um maiores. taporzinho Faço menor. um taporzinho menor. Eu uso o Tupperware pra guardar pregador, porque daí fica lá embaixo o Tupperwarezinho. Tem um outro Tupperware do lado que eu coloco só esponjinha, a escova, não sei o que, lá embaixo também Esse é o no clássico quintal. do brasileiro. Nossa, total. Mas tá tudo organizado. Você olha meu quintal, você fala, olha que organizadinho. Mas você já pensou assim que se fossem potes próprios pra isso, seria muito mais legal? Eu chamo de pote próprio, sabia? É próprio? Ele tem nome? Eu vou pintar ele. Eu escrevo. Vou colocar Eu próprio coloco nele agora. feijão, açúcar. Vou Mas eu vou te pintar falar. agora ele. Eu vou te falar que assim, ó. Toda casa que a gente vai tem o tal do pote. É o pote de sorvete e esses potinhos assim, ó. Transparentinhos que às vezes a gente compra. Copo de requeijão. Eu que trouxe hoje. Aí. Na hora que eu abri, deixa eu falar. Agora eu vou contar, eu trouxe aí. Eu abri o saco. Na hora que eu abri Que tem vergonha. um negócio na cozinha, juro. Vergonha. Quantos que caiu? Não, caiu um monte. Aí caiu um com tampa. A maioria sem tampa também, é igual meia, parece só. Mas isso é igual meia. Ah lá. Isso a gente não tem explicação. Porque quando a gente senta pra arrumar os potinhos, a gente fala, ó, isso aqui não tem tampa, isso aqui tem. E esse daqui, ele mora na casa do brasileiro também. Mora. Junto com o pote de sorvete. Eu nem sei o que vem dentro desses potes, porque tem na minha Eu casa não também. sei, eu só não sei sei. que Então, tem, é um negócio que se multiplica. Eu também não sei explicar o que tanto vem nisso Eu aí. Eu não não porque as lembro. pessoas lembro de têm ter tanto. comprado Eu tenho muito. pra saber de onde veio. É esse, pote de sorvete. O sorvete eu pote sei de onde vem. Agora De sim. margarina. Não, pode de margarina, não guardo. Mas a margarina é um negócio que a gente não acha tanto. Era clássico, mas agora... Não é E mais. sabe por que não usa muito? Porque é um saco lavar. É, pra tirar a margarina. Tirar a Demora gordura muito daquilo tempo. lá demora muito tempo. E por isso que não se encontra tanto Daí nas fica o casas. feijão Mas com eu vou gosto te de dizer por margarina. que eu acho que as pessoas também não guardam. Porque o pote de sorvete, ele é branquinho, azulzinho, ele tem uma cor só. Ele É. passa é. legal. A margarina não, tá escrito Quali, sei lá, qualquer outra Exatamente. coisa. É mesmo, a marca tá grudada ali nele. Não sai. Não tem como eu botar um nome e colocar lá embaixo não tem, com pra você dizer próprio. que é próprio. O meu agora é açaí. Nossa, como eu bebo bastante, tomo bastante açaí, daí tem bastante pote vinho. Tinha uma pergunta, cara. Peraí, continua aí que veio aqui. Ah, você atrapalhou não, meu eu queria. raciocínio. Não é uma pergunta. Eu queria continuar com o que a gente começou lá, que vocês começaram a falar do luto e tudo mais. Mas agora voltando, que eu brinquei, mas agora é sério. Separação, divórcio. É uma coisa real, né? Assim, Sim. Porque você já... É um momento decisivo. É um momento decisivo da vida das pessoas. Mas isso é um atendimento que é mais fácil. Eu vou te dizer por que é mais fácil. Porque você não teve uma perda tão grande quanto o luto. Sim. Tá? E você não tá numa fase de transição de entender, por exemplo, que... Como se você tivesse um transtorno. Por exemplo, a questão do acumulador é ele entender essa mudança que ele está passando na vida dele. Ele está passando por um tratamento, ele está superando uma doença e ele está superando hábitos. Ali você está tendo uma transformação de vida que é diferente. Então, a separação ela é fácil de ser atendida. No sentido
psicológico, Sim, tá? Não é um buraco tão grande, assim. Lógico que é uma perda, dói, mas não é a mesma coisa. Então, é mais fácil atender. E a gente tem vários clientes que vêm exatamente nesse processo. Tipo assim, meu marido saiu de casa, agora o guarda-roupa é só meu. Aí, o céu é o limite. Então. Não, e até eu acho que uma Nossa, coisa... se tiver um cartão sem limite, então, que delícia. Deixou, né? O cara deixou um cartão sem limite. É até uma coisa, assim, psicologicamente falando, que essa fase é uma fase melhor, né? Você tá saindo dessa pra melhor. É o que se espera, né? Diz a lenda. Assim, mas vamos pensar Tá que do lado sim. positivo, sim. Vamos pensar que sim. Sim. Mas aí você falou que a pessoa tem que estar junto, né? Pra você, vamos supor, Não, descartar algumas coisas. Na Eles não verdade, chegam- assim, isso é uma dúvida muito grande. É se a pessoa precisa estar presente. Não, você pode me dar a chave da sua casa e ir embora e voltar daqui uma semana. Tá tudo bem. Mas e pra eu não vou descartar nada. Ah, então. O que eu posso fazer, assim, a gente tem cliente que ela já fala, olha, eu vou ter potes que não tem tampa, ou eu vou ter potes de sorvete, e esses você pode tirar. Isso eu tiro. Mas eu tiro, eu vou amarrar num saquinho de lixo e vou deixar no cantinho. E eu deixo um bilhetinho em cima. Potes sem tampa, potes plásticos. Eu vou deixar ali. Ou se você falar assim pra mim, se você achar cueca furada, meia furada, você pode tirar. Beleza, eu vou fazer um saquinho e vou deixar lá, cueca furada. Mas eu não vou jogar fora. Eu vou deixar lá pra você saber que tá lá. Ele E vai aí pegar você de volta e vai joga. usar Do de novo. divórcio. pra ajudar a do coçar. divórcio. Eu Mas não você quero sabe que aquela isso, cueca. isso é uma negociação. Quando a cliente descarta, a primeira coisa que a gente fala pra ela é assim, leve isso embora. Senão isso vai voltar. Põe fogo. Batata, né? Se passar uma semaninha dormindo no carro, Como é que é? Não entendi, volta. se você tirar uma quantidade X de peças, eu vou sempre te falar pra você levar o mais rápido possível isso embora. Porque senão isso vai voltar. Porque você vai olhar de novo e você vai falar, puxa vida, mas essa camiseta... cuequinha aqui do meu ex. Ela podia voltar. Poderia voltar. Volta tudo. Você tem saudades da cuequinha do seu ex? Eu estou imaginando vocês falando. Mas acontece, mundo moderno hoje. Tem uma Hoje em dia saudade. pode tudo, né, Pode, gente? pode. Gente, escuta. Perdi o foco. Você roubou minha brisa aqui. Caramba, essa... Não, lembrei que eu ia falar. Eu, há 2 anos atrás, estava acima do peso, né? E fiz o processo de emagreci. Sim. Eu emagreci já faz 1 ano e algumas coisas. Então, e faz, então sei já lá. tá concluído. Tá concluído. Estou magra. Estou magra há 1 ano e pouco, entendeu? Eu demorei esse 1 ano e pouco pra falar assim, eu preciso tirar coisas do meu guarda-roupa. Não me servem Porque não mais. me servem. E eu não vou ter dinheiro pra apertar tudo isso. Porque ilusão quem acha que costureira é barata. Mas é verdade. Então, quando eu fui tirando, eu fiz uma montanha quase do meu tamanho. Eu acredito. De roupas uma em cima da outra, assim. Quando eu coloquei na internet, estou doando, juro por Deus, as pessoas quase caíram no murro. Porque, e eu falei, tem de roupa nova a roupa velha. Eu não dou o que é o que não é pra usar, pra mim, é Sim. pano de chão. Sim. O que dá pra pessoa usar ainda, eu dou. Sim. Eu falo, gente, tô reafirmando isso, porque eu já trabalhei com doação de roupas, com morador de rua, e nada me irritava mais do que aquele ser humano... Nossa, que dá roupa que não... Não, pra mim, eu falo que é um ser humano nojento, que consegue colocar a blusa rasgada, furada, pra doar. Meu amigo, você não tá doando nada, não tá fazendo caridade, você é um merda, me desculpa a palavra. Mas é verdade. Uma coisa é o que é lixo, outra Sim. coisa é o que é usável. E quando eu separei tudo isso, eu vi que eu tinha muita coisa usável, principalmente calças jeans. Acho que foram umas 14 calças jeans. E eu fiquei assim, Deus, agora eu vou ficar com guarda-roupa livre, porque eu tirei tudo isso daquele guarda-roupa que eu falei que tinha 2, né? Sim. E não deu certo. Eu enchi 3 sacos de ração, que a moça foi buscar lá. Ela fez 2 viagens até, porque ela tava de moto, coitada. Deu ração também? Não, o saco tava limpinho, é que eu tenho sacos pra dar e vender, são 4 cachorros. É que foi o mais fácil pra ela na moto, eu falei, vou colocar num saco estruturado, aí você leva, depois busca e leva. Mas eu ainda não consegui entender o que aconteceu com o meu guarda-roupa, porque ele continua tão cheio quanto eu fiz essa doação há 3 meses, mais ou menos, e continua cheio ainda, e imagina como que tava antes com tudo isso que eu E tirei. agora são peças menores ainda. Não, tô tentando lembrar. Não, é um pouco menor a calça. Mas por não faz acaso. diferença. Não, faz um pouco de diferença, sabe por quê? Não, vou falar. Faz. Como é que tava guardada?
Dobradinhas, uma em cima da Não outra. faz diferença. Ah, porque eu não dobrava certo, eu não botava pra dentro. Ah, tá. Pode ser. Desculpa, esqueci Porque que tem também essa... não faz diferença. não faz. Faz mesmo. diferença se for um casaco. Agora, por exemplo, calça jeans, blusa, PMG, tanto Tamanho. faz. Fica tudo igual, dá pra dobrar todos Mas sabe iguais. uma coisa que eu guardava muito, agora eu não faço, é caixa de produto eletrônico, assim, ó. Comprava com o celular, guardava lá. Já não tinha nem o celular, mas Mas a é que caixa tava antigamente a guardada. orientação era essa, né? Dizia que você tinha que guardar. É a mesma história da documentação que a gente falou. A orientação era você guardar documento uma vida inteira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o banco é obrigado a fornecer seu extrato de 10 anos atrás. Então, você pode jogar fora, tá tudo bem. As caixas também pode jogar fora? Pode, já? a caixa eu sou obrigada a guardar por 7 dias. Eu guardo até hoje. Nossa, Todos Tem meus caixa lá celulares. o celular meu tá na versão 13 e eu tenho caixa do 5 ainda lá. Só que É, outro dia eu então, joguei mas fora, o meu, joguei fora. eu tinha o 7, acho que foi o 7, eu tinha o 7 na caixinha, bonitinho, que por sinal o 7 morreu durante 1 ano. De repente, coloquei na tomada, não sei porquê, ele ligou. Aí eu falei, olha que belezinha, funcionou, eu precisava de um Tem um descanso só. Motorola com... Sabe aquele Motorola? Mas Eu tenho, tudo eu com joguei nota, eu guardo ainda, eu tenho o costume de guardar ainda tudo, porque Sim. eu falo, se um dia eu quiser vender, porque eu cuido Ah, bem sim. dos meus, pode não parecer porque a capa tá zoada, mas são bem cuidados. Então, se eu for vender, eu entrego pra pessoa... Completo, não entrego meia, Mas só assim, o nada você aparelho. precisa guardar. Porque assim, pelo Procon, você precisa guardar por 7 dias. Sim. Você guarda, porque se você tiver um defeito, você é obrigado a devolver na embalagem original. Fora isso, pode desapegar, né? Mas eu não tenho tanta coisa assim, não, calma, Eu gente. tinha. Eu vou... Eu tinha. Não. Caixa de sapato. Nossa, Meu caixa de Deus, não sei. Tá lá, cheio de nada. Cheio do papel, daquele papel que vem o sapato enrolado. Então, essa de casa de sapato, eu comprei um tênis de uma marca que é o mesmo número do que habitualmente eu compro da outra marca, porque eu só uso praticamente uma marca. Então, Patrocina nós. Aí eu comprei da outra marca o mesmo número. O tênis é apertado. Tá o tênis, a caixa no guarda-roupa lá, acho que 2 anos. E porque você não trocou? Tem uma modalidade no Brasil. Vai servir. Ela vai lacear. Você tá brincando. E ficou lá. Você faz isso com calça. Não com tênis. Eu sei, não, tênis, isso que eu tô falando. Você faz isso com uma calça, não com tênis. Ah, mas tênis também tem alguns que laceiam. Você põe assim e fica... Mas ele vai lacear como dentro do Você tem que guarda-roupa? usar. Então, é aí que eu falo. Eu deixei lá... no- Laceia usando? Não laceia, não. Eu usei durante não sei quanto tempo um tênis de futebol, 34. Não, eu me tem- lembro dessa época. Não, isso. Mas o pé Tênis 38, dificilmente como que você quer que laceia. laceie? Meu pé é 34. Eu comprei, mas é diferente, né? Quando o seu pé é 34, por exemplo. Sandália vai ser 34. Tênis tem que ser 35. Sim. É Mas básico. é que sapato Eu de comprei couro errado. laceia, tênis não. Então. Era... Eita. Da Nike, eu comprei uma chuteirinha da Nike. Não, a chuteira Aquilo nem, é couro? Nem pode Não. lacear, né? Aquilo, Não. Era pra lacear aquela bagaceira lá, Não porque eu era. comprei Era pra lacear achando que onde? servia no meu pé. Por isso que eu parei e larguei o Nossa, futebol. ia. Porque machucou meu pé. Eu também. Não, e o tênis custou um dinheirinho. Nossa. Se eu falar aqui, minha mulher depois vai brigar comigo. Não, caraca. Tomara que ela esteja escutando aí quando Carol, você olha- chegar em casa. já Carol, vai. olha o extrato, olha o ela olha extrato. todo. Ela já pode colocar pra vender ou, de repente, ela vai presentear alguém com uma Nossa. camiseta. Mas você sabe que eu tava Verdade pensando mesmo. em doar ele essa semana. Acho que eu vou dar pra um sobrinho meu. Qual o que- número? Mas tem que 42. doar depois dessa Pô, que conversa, legal, né, vai Fábio? doar? Justo. Não, tem que doar depois dessa conversa. É. Não, eu... 42 aí, ó. É o que eu vou fazer com os Pode vestidos doar. lá. Eu vou escolher pelo menos uns 3 de início pra tirar. 3 tá bom. Brechó, vamos montar um É um brechó. começo. É um eu, começo. eu tive agora recente Brechó e facite a plantar, grana então esse dá tênis pro é ruim pra doa. mim. Então, eu Também não não consigo pode. vender. Não? Já Eu falaram também pra não mim pra consigo. vender. Não Por que não? consigo. Porque eu posso doar pra alguém que vai ganhar dinheiro com isso, que vai vender no brechó, por exemplo. precisa disso de verdade, né? disso. Ah, então. Mas daí tem Tá que achar a entendendo? pessoa que você vai doar. Que Ah, isso é vai- fácil. É só colocar na internet, tem roupas pra doar. É sério, é só colocar. Não, tá. Minha cabeça é outra. Não, mas é só colocar assim, ó, tenho roupas pra doar. Agora, se você quiser Pronto. uma dica, eu te dou. Tem um brechó próximo a Santa Terezinha. Que a gente sempre indica para cliente fazer doação lá. Inclusive, eles indicam o que eles não pegam, eles indicam outras pessoas que pegam algum tipo de coisa que você for levar, que seja, sei lá, eu tenho um fogão para doar. Aí você vai lá e pergunta, ela fala, tem fulano de tal que busca o fogão. Mas em casa a doação tá Legal. no sangue, porque eles são escoteiros, né? Minha É. Faz esposa- parte da Não, tradição. A minha então. esposa e os meninos são escoteiros, então eles têm a raiz de A doação. doação Então, toda hora eu vejo alguém falando. direcionada é legal. Tipo, você sabe que tá doando para aquela pessoa e aquela pessoa, tipo, uma comunidade, precisa. Esse negócio de, eu vou pôr aqui na internet, a pessoa pega e ela mesmo
usa para alguma outra coisa? Vende? Não, por exemplo, a pessoa que buscou comigo é pro brechó. Ela chegou na casa dela contando, eu tenho um brechó, Ah, tá. vou separar o que dá pra vender. Eu imagino que nem tudo, porque você Sim. já deixou claro. A pessoa tem, entendeu? Entendi. Mas eu não vou procurar um brechó de alguém que eu gosto, vou procurar de... Quem tá precisando Sim. vai ser o primeiro que tá buscando É isso aquilo, mesmo. entendeu? Vai ser a pessoa mais marcada, porque as pessoas sabem que aquela pessoa tá precisando. Sim, Entendeu? marcar a pessoa que precisa. E outra, 12 pessoas entraram em contato. O primeiro que falou, tô buscando, eu entreguei. Eu não ia ficar assim, Esperando. tô conversando com o outro. Vou Eu falei, ver se- mandaram, já estão vindo, me pediram endereço, estão vindo. E fora que Entendeu? assim, o primeiro você recusou, aí os outros 12 não vêm, aí ficou lá mais tempo lá, né? Exatamente. Não, eu falei super sério sobre esse negócio de doar e dar roupa, porque quando eu fiz o trabalho com os moradores de rua, eu não sei em quilos quando dava aquilo, mas eu quero explicar para vocês que o meu quintal é 5 vezes... O meu quintal onde ficaram as roupas é 5 vezes esse ambiente. E tinha monte de roupa em cada canto desse ambiente, ao ponto da minha mãe falar, eu vou botar fogo se você não der fim. Caramba. Porque muitas pessoas se movimentaram Sim. com aquilo, quiseram. Tanto que doei coisa para criança, não foi só para o morador de rua, não. Porque daí eu separei coisas muito boas, foram para brechós de outras pessoas que iam vender, porque dava, né? A gente sabe o que acontece quando entrega na mão do morador e o que acontece com uma pessoa que pode fazer dinheiro com aquilo. Então a gente separou muito direitinho para entregar para as pessoas certas. Mas era um monte de lixo. E isso me assustou de como as pessoas olham bem na sua casa e falam, eu vou dar pro Fábio isso aqui. Eu vou doar, todo né? estragado. Eu vou O doar. que o Fábio vai fazer se já não servia pra mim? Não é Exatamente. verdade? Tem coisas que Mas dá, é por tem isso que eu coisas falei não. que a organização, ela vem da criação e eu acho que a doação também. Porque, por exemplo, agora ele falou que eles são escoteiros. Com certeza... Primeiro que o escoteiro é organizado. Não todos. Não, mas no geral eles entendem o princípio. Ah, sim. Eles têm- Ele pode O não básico, ter, né? ele pode não ser metódico e ter uma vida super organizada, mas ele tem o princípio da organização nele. Sim. Então, para ele já é mais fácil. Vai ser mais fácil ele entender do que uma criança que talvez não vivencie isso. A doação ficou mais fácil ali, porque ele entende o que é doação de verdade. Agora, tem gente que passa nesse limite que você falou, né? Do tipo assim, esse aqui tá estragado, eu vou doar. Mas assim, se tá estragado, você não vai doar. Isso aqui é lixo. Sucata. Agora, se isso daqui dá pra ser consertado e reutilizado, aí show de bola, vamos mandar arrumar. Agora, do contrário, não faz sentido. Eu sempre uso de exemplo, eu tenho uma senhora que passa na minha casa todo domingo para buscar reciclagem. Ela começou a passar um pouquinho antes da pandemia. E aí, todo domingo a gente entregava para ela as latinhas que a gente consome em casa e outros tipos de Alcoólatras. E aí, toda vez que a gente entregava, a gente conversava com ela. E um dia ela falou, assim, que ela estava passeando primeiro lá em casa, que era em torno de umas 5 horas da tarde de domingo, que ela pegava a reciclagem até as 3 da manhã. E aí, então, ela podia comer. Aí a gente ficou, então ela não come. E domingo é o dia lá em casa que é o almoção, todo mundo na mesa e não sei o quê. Minha mãe passou a fazer marmita para ela todo domingo. Então, primeiro ela vai Pra na ela minha casa poder pra ela comer. trabalhar, comer. Aí, quando veio a pandemia e não pôde mais pegar, a gente passou a dar cesta básica. Porque ela precisa comer. Ela não pode sair, ela não consegue Não tem reciclagem. mais como Ela vai juntar. ter que... E aí, a gente passou a entender que tudo que a gente desse pra ela virava dinheiro. Então, assim, a gente tinha um espelho que a gente não queria mais. A gente ofertou pra ela um dia. A gente falou, olha, a gente não quer. A senhora quer levar pra sua casa, enfim. Ela, eu vendo tudo que vocês me dão a mais, eu vendo na Breganha. Então, Olha hoje, só. tudo que a gente tem que não faz nenhum sentido Porque não vai pra combina ela. mais com o ambiente. Mas se você não combina- pergunta, você não sabe. Então, a gente Sim. conversa. Meu pai é a pessoa que sai todo domingo, fica 40 minutos batendo papo com ela no portão. Então, ele sabe toda a vida dela, a gente sabe quando é o aniversário da neta dela. E as pessoas não têm mais isso, né? Não tem, não E aí, tem. por isso, é difícil elas entenderem o que pode ser doado, o que é lixo, o que não é. Não é tão difícil. Exatamente. Eu falo assim, eu sou muito desapegada e às vezes até demais da conta de bem. Eu posso ter bons bens materiais, cuido deles, Sim. mas se acontece um incidente na minha vida, tá bom. Próximo. Vamos começar de novo. Vou buscar algo novo. E para algumas pessoas isso é total desapego, né? Sim. Mas vou contar resumidamente uma história lá da minha infância. Eu acho que eu estava com uns 9 anos à época, 10 anos no máximo. Minha mãe... Cheguei em casa, minha mãe enfermeira.
Aí quando eu chego em casa, escuto voz de criança. Aí eu falei, ué, tipo, eu e meu irmão já somos grandes praticamente, era voz de criança mesmo ali. Eu entrei e tava uma mulher, 2 meninas e minha mãe já com a mesa pronta pra almoçar. Beleza, e as meninas estavam de banho tomado, a mulher tava de banho tomado e foi muito rápido tudo aquilo que eu tava vendo, entender o que tinha acontecido. As meninas estavam com roupa minha, a moça estava com roupa da minha mãe. E minha mãe falou, vamos comer? Falei, vamos comer. Sentei à mesa, fiquei conversando ali com as crianças, com ela. Brinquei ainda com as crianças. Peguei ainda coisinhas mais para as crianças, para elas poderem levar. E para depois, minha mãe falar assim... Eu falei, mãe, quem é a moça? Ela falou assim, ela veio aqui em casa pedir comida, mas tava fedida. Eu botei para dentro de casa para tomar banho, dar banho nas crianças. Verdade. Que legal. E daí peguei roupa sua. Tipo, ela tinha o não que fazer. ficou pensando... Ela não ficou pensando, nossa, que horrível, essa mulher não cuida das crianças. Sim. Ela pensou, eu vou fazer o mínimo por essas Uhum. pessoas, né? E a moça saiu extremamente agradecida, porque minha mãe... Na época, a gente não tinha muito dinheiro. Mas pôde dar uma boa alimentação para as duas ali, que aí eu não vi, né? Minha mãe viu. Ela falou assim, as pequenininhas estavam no mínimo uns 5 dias sem banho. Entendeu? A minha mãe falou assim, eu nem sei falar. Se as pequenas estavam 5 dias sem banho, a mãe eu não sei Fedirá a dizer, mãe. porque ela fedia em pessoa. Então, não é nem o doar, é você enxergar o próximo, né? Porque Exatamente. quando a gente doa, é porque a gente está enxergando o outro, tá sabendo que outros possam necessitar. E por isso que, quando a gente arruma a nossa vida, arruma nosso guarda-roupa, a nossa casa, a gente percebe que a gente guarda muita coisa que ainda é utilizável, mas que pode ser utilizável para outro, Uma né? coisa que sempre acontece, assim, a cliente pergunta assim pra mim, Maria Clara, quanto de roupa eu posso ter? Ou você acha que eu tenho muito? Eu tenho uma resposta muito clichê, que é o seguinte, você pode ter o quanto couber na sua casa. Tá tudo certo, desde que você use. Sim. Você pode ter 365 roupas se você usar uma por dia no ano inteiro, show de bola. Agora, não faz sentido você ter se você não for usar. Né? Fora isso, a gente pode... Exatamente isso que você falou. Olhar para o próximo. E isso é muito engraçado, porque isso para mim, também é a pauta mais fácil, tá? Fazendo um parênteses bem rapidinho, eu nunca tive fases difíceis com os meus pais. Meu pai, a vida inteira, o Fábio sabe disso... Meu pai foi engenheiro de processo da Volkswagen. O único emprego da vida dele, ele saiu aposentado 40 anos depois. Então, a gente nunca teve uma oscilação de alguém não ter emprego na minha casa ou alguma coisa do gênero. Então, eu tive uma vida muito afortunada, não tenho do que reclamar. Sim. E eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu não tenho problema nenhum, eu estudei em progressão minha vida inteira. E aí, quando eu fiz 15 anos... Patricinha! Quando eu fiz 15 anos, a minha mãe falou assim pra mim, a partir de agora, você tem um compromisso comigo 2 vezes na semana. Depois da aula, eu vou te pegar e a gente vai direto. Eu falei, o quê? Ela falou, trabalho voluntário. Legal. Aí eu falei, oi? Ela falou, trabalho voluntário. 2 vezes por semana, obrigatório agora. E não vai ganhar nada, garota. Né? Não, e tem obrigação. Mais que isso. É. Porque a minha mãe era aquela assim, eu tirei 10, não fez mais que sua obrigação. Você só estuda. Não paga conta, não trabalha, então é sua obrigação. Tá tudo certo. Né? Não tem parabéns pra isso. E aí, ela me levou pra cuidar de crianças com AIDS. Ela me pegava na escola, me dava almoço, e eu passava 2 vezes por semana, a tarde inteira, com essas crianças. E aí, eu lembro que toda sexta-feira, minha mãe me levava pra almoçar no shopping, pra comer McDonald's. E aí, passado uns 15 dias que eu tava com essas crianças, uma delas falou assim pra mim, tia, eu já fiz o meu pedido de aniversário pra minha avó. Eu falei, e o que você pediu? Ela falou pra comer um lanche. Eu nunca comi um lanche na minha vida. Ai, que dó, meu coração. Tá bom, né? Cheguei na escola no outro dia, olhei pras minhas amigas e falei, bom, a gente fica dinheiro comprando bala no recreio, né? A gente pode pagar um lanche pra meia dúzia de criança, né? Se cada um pagar um, tá feito. Sim. E aí, foi aí que eu comecei a entender que nem todo mundo tinha realidade. Lógico que a gente entende que nem todo mundo tem realidade, mas que era algo muito distante né? da realidade que eu tinha. E eu não era assim. A minha amiga, eu tinha amigas muito mais ricas do que eu. E aí, você começa a trabalhar aquilo ali. E a minha mãe a vida inteira me levou quando pequenininha em trabalhos e tudo mais. Mas nunca me pegou nesse ponto, assim, de eu olhar uma criança e ela falar um negócio e eu falar, puxa vida. É diferente, Nossa, né? de onde que eu tô vivendo? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí, a hora que eu falo para as minhas clientes, eu falo assim, se você não usa, passa pro próximo. Sabe? Não faz sentido ficar guardando. Então, assim, quando a gente chega para elas e fala sobre destralhe ou sobre desapegar, tem algumas que são muito apegadas. E aí, quando a gente consegue trazer isso do tipo assim, olha, você poderia doar para tal lugar, você poderia ajudar fulano. Aí as pessoas começam a ver com outros olhos. Não é só desapegar. Porque às vezes a pessoa acha que vai pro lixo, né?
Acho Ou, que ela, vão jogar ou no pra ela é lixo, vão- pouco. Pensar só no fato de doar é pouco. Ela precisa entender pra onde Como vai vai ser aquilo. usado. Quais são as possibilidades que ela tem. E 10 clientes, quantos você acha que chega assim, doa de primeira? Ah, então tá bom, vou doar. Pouquíssimos. É Pouquíssimos. mesmo? Opa, pouquíssimos. São poucos os que doam e doam pouco. Poderia doar Essa é a mais. realidade. Você vê Opa, lá a quantidade. Com certeza. Caraca. Mas eu acho que é porque... olha, menina, você falou agora do seu mundo, né? E vou falar do meu mundo, do Marquinhos também, eu acredito. Eu estudei no Marilac, também fui playboy. Não, mentira. Não, Desse. Fábio, eu não sei. Fabião, sua vida, história de vida é do playboyzinho Complicado. de hoje? Não, nada. Não, né? Então tá. É playboyzinho de hoje, sacanagem. Trabalhador pra caramba. Que compra tênis e não usa. Quer Não, ver, trabalhador pensa. pra caramba, É. Fábio. Mas eu moro num bairro considerado humilde. Antigamente ele era muito humilde, hoje não é mais, hoje é um grande bairro. Mas tinha amigos da alta sociedade, né? Porque estudei em escola particular, teve uma época que meus pais colocaram em escolas mais acessível. E, por exemplo, para mim era fácil andar nos dois mundos, né? Sim. Conviver, entender a necessidade desse, o capricho do outro. E daí foi nessas que eu fui meio que desapegando, porque... Porque a cabeça funciona diferente, né? vai funcionando bem diferente. Mas o que eu percebia, né? As crianças que estavam desse lado aqui do meu lado, elas conseguiam adentrar esse mundo, né? Mas as crianças que estavam aqui não eram permitidas a adentrar nesse. Sim. Então, elas não eram permitidas a viver no mundo nosso, de ver uma rua que ainda não está asfaltada, de ver que a gente tem um carrinho de rolimã feito com paus que sobraram lá do negócio e não um carrinho de rolimã feito assim, assado. Talvez nem soubesse que era carrinho de rolimã, né? Bicicleta. Umas coisas, sabe? Umas coisas assim. Então, eu via que a dificuldade deles, que eu achava que eles eram muito superficiais na vida... Tadinho, não é que eles eram superficiais, é que eles não tinham uma vivência que pra mim era normal, né? Exatamente. Não era são coitadinhos. Não, ninguém ali no meu bairro era um coitadinho. A gente só se virava com o que tinha. A gente aproveitava o que tinha, né? Uhum. E daí... Ruim, porque daí eu comecei a ver os outros como pessoas superficiais. Sim. Mas depois de adulta, eu fiquei só falando, não é isso. É porque... não tiveram oportunidade, porque os pais não deixam, porque tem medo de achar que aqueles lugares são muito violentos e tudo mais. E não era, sim, não, tinha violência, mas, por exemplo... Não é do jeito que as pessoas imaginavam. Quem ia brincar lógico. comigo na minha casa não ia sofrer violência, até quando estava comigo na rua, porque eu cresci com 18 crianças. Morreram uma turma no meio do caminho, porque era 16 homens e 4 mulheres, sim. E num bairro pobre, perdemos pessoas. Mas eram só crianças que estavam se divertindo e brincando. E no bairro mais humilde, a criança fica mais na rua. No bairro mais de elite... Mais dentro de casa. Fica mais dentro de casa, fica mais preso, né? E eu acho bem maneiro isso da visão. E talvez, quando você vê que algum cliente não doa tanto, é porque ele teve pouco acesso de entender que, cara, se eu doar 10 camisetas, Ai, até ruim. Aquela pessoa vai poder sair, porque é bonita minhas camisetas. Sim. Ele vai poder sair no final de semana, elegante, bonito. Ele não pensa assim. Porque se pensar que o outro vai se esbaldar e ser feliz com aquilo, já fica meio assim. Mas e eu? Até não porque poderia continuar sendo feliz com isso? Sim, mas até se a gente parar pra pensar, foi o que eu falei, né? É um serviço fútil. Então, vamos entender que a maioria das pessoas... Eu não vou dizer todos, mas eu vou dizer que uma grande parte dos meus clientes tem uma condição de vida muito melhor do que eu já tive. Que foi muito boa a minha. Então, o padrão de vida deles é bem mais alto. E muitos, inclusive, construíram aquilo ali. Sabe? Sim. Vieram de lá de baixo e construíram aquilo ali. E aí, o apego tem uma coisa muito Mais diferente forte, pra né? ele. Do tipo, putz, eu não tive, agora eu comprei. Então, ele não consegue desapegar daquilo com tanta facilidade, né? E também tem aquele que não se esforçou tanto para chegar até ali e não doou só porque não aprendeu mesmo, tá tudo certo. Sim. Então, são vários cenários que a gente vê. Então, por isso, é tão difícil abordar a questão da doação. O meu pai é apegadíssimo por causa de ter ralado tanto na vida. Então, quando a gente fala alguma coisa comigo, né? Ele fica bem estressado comigo, porque eu sou muito desapegada. Mas muito. E daí incomoda ele. De como ser desapegada, você tá trabalhando, você tá Você ralou pra comprar isso daí? Você ralou pra comprar isso daí, sabe? Eu falei assim, pai, mas é igual se parar de funcionar.
né? Se estragar. Sim. Por exemplo, derrubei uma coisa e ele fica muito bravo porque quebrou. Mas e se parou de funcionar por causa do próprio sistema? Eu vou dar um chilique também, vou surtar, vou morrer porque isso parou de funcionar? Porque Sim. tinha que parar? Mas para ele é o auge do apego, daquilo. Ele sofre, tadinho. Eu fico com dó do meu pai, porque ele sofre muito com isso. E tem dificuldades enormes. E ele fala, não compro muita roupa, porque dá pra usar até desgastar as minhas. É sério? Tipo Sim. assim, ele não pede roupa, você Sim. falar, me dá uma camiseta. Não. Não precisa. Ele só vai comprar se furou mesmo e Sim. rasgou, porque Se é há muito necessidade. apegado àquilo dele, sabe? Eu acho que a gente entra até numa questão assim... Ai, vou entrar numa polêmica que eu jurei na minha vida que eu não entraria. Não, então não entra em Eu polêmica, vou não. passar o nome, tá? Muda as coisas. Eu vou achar uma maneira de abordar isso. Na verdade, tem uma autora muito famosa. Quem gostar muito de organização já vai sacar de primeira, mas não preciso falar o nome dela. Que ela fez muito sucesso, ela ainda faz muito sucesso. E aí ela fala muito sobre o desprendimento das coisas. Que você pega uma coisa e aí você precisa entender o sentimento que aquilo te gera. E a partir dali você consegue fazer esse desapego ou não. É uma análise show de bola. Eu te amo. É isso aí. E aí, é uma análise muito legal, tá? Mas vamos entender num outro cenário. E aí, talvez, a gente consiga ver que não funciona muito assim. Se a gente parar pra pensar, o Brasil é praticamente um país de religião católica. O católico tem apego, tá? Se a gente parar pra pensar, a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com várias coisas. Então, isso é um ponto. Outra é que a gente vem de uma cultura latina, da família, do tudo muito junto, de ter muito, de casa grande. Então, a gente gosta de ter muitas coisas, porque a gente gosta das pessoas em volta. A gente gosta de espaços grandes. A gente não tem nenhum tipo de intempérie que vá atrapalhar a gente e vá fazer a gente perder tudo muito rápido. A gente não tem furacão, tufão, terremoto, a gente não tem isso. Sim. A gente tem alagamento e tudo mais, mas a gente não tem essas outras coisas que são mais catastróficas, né? Automaticamente, isso faz com que a gente cresça numa sociedade muito mais apegada. Então, não dá para eu querer explicar para uma pessoa que ela pode jogar aquelas fotos fora, porque ela tem o arquivo digital. Não, poxa, porque ela gosta daquela ali. Ela gosta de ter 4 santinhos iguais. Ela gosta da caneca com a foto do filho dela. Não dá para eu querer que todo mundo tenha sentimentos por todos os objetos. Então, a gente tem que tentar pensar numa abordagem diferente. É pensar no que é útil, no que faz sentido, o que não faz, o que me traz uma lembrança, o que não me traz, o que tá quebrado, o que não tá estragado. Não se eu amo essa caneca. Porque se essa caneca tiver quebrada, eu posso continuar amando ela. Tá Eu tudo não certo. te amo, vou comprar outra. E isso são coisas que as pessoas precisam levar em consideração. Porque muita gente me pergunta isso assim, mas fulana de tal diz que eu tenho que amar aquilo ali. Eu falo, poxa vida, mas você vai amar todos os seus pares de meia? Não. E você vai amar igualzinho a foto do seu filho? Não vai. Não vai, né? Mas agora Algumas você falou do coisas. telefone. O telefone é uma situação, né? É. As pessoas, você vê, tem que ter um apego danado. Eu não tenho no meu, você sabe, né? Percebi, já não tem nem capinho. Eu não tenho capa, não tem Não, perigo, mas não tem nada. Gente, Duas o celular dele não tem coisas. nenhuma proteção. E é celular top de O linha. cara falou assim, cara, mas se o nenhuma seu celular proteção. quebrar, quebrou. No meu caso, se quebrar, eu não vou comprar Quebra outro. na minha mão pra levar pra minha Não, casa, então. Mas Traga aqui, ó. Estraga aqui, ó. Joga acho aqui. que tem duas coisas aí. Esse lance do amar, agora você falando, né, nem sei de quem que você está falando, mas eu agora tô... Ai, que bom. Não sei, mas eu tô pensando aqui. Eu acho isso legal, né, de se amar, mas agora eu vou falar, vai polêmico, não é polêmico. Mas eu acho que é um amar assim, a qualquer momento eu posso não desamar, mas eu amo isso aqui, mas eu posso descartar. Sim. Porque não funciona mais para mim. Mas, ó, um exemplo. Não tem como eu avaliar se eu avalio o pote de sorvete. Ele só é útil pra mim. Mas o pote de sorvete é sacanagem. Mas Aí tudo você que Pote é de sorvete é amor eterno. agora pegou. Não, no seu caso que é próprio, Agora pegou aí pode pesado. ser. Próprio, aí Não, pode ser. aí pegou pesado. Mas é sobre eu isso, porque sinto amor toda pelos meus- avaliação dela é sobre como você se sente. Então, por exemplo, talvez você tenha, eu vou chutar, tá? 30 potes na sua casa, mas você usa 5. Cinco. Os outros Tem 15 tampa. você tem lá e tal, e vai juntando lá. Ela quer que você entenda isso sobre um aspecto sentimental. E não é um aspecto sentimental, é que aquilo ali é útil, rapaz. Né? Tá tudo certo. O pote de sorvete ele é bom pra guardar um monte de coisa. Em casa, minha esposa assina aquela marca Sim. famosa desses Tupperware. Desses potes. Desses potes. E tem pote de sorvete, velho.
pote de sorvete. O pote de sorvete é capaz de dar o Mas eu vou te pote dizer e ficar com o que sorvete. esse da marca, ela deve amar. Agora o de sorvete ela só aceita. É certeza. E em casa tem bastante sorvete, eu adoro. Então eu compro direto. Eu vou no supermercado, pote de sorvete. E aí eu tô deixando de comprar Tem sorvete. duas... E a diabetes, como é que vai? Tá passando ali, ó. Tá ali, ó. Mais uma gritando. questão agora. Eu tô com várias questões. Não, mas agora eu Mais mudei. uma questão. Então, agora desse negócio do desapego, apego e beleza. Você chegar no cliente e falar, é difícil você trabalhar isso. Essa nova geração, ela tá desapegadinha, não tá não? É mais desapegada. Tá bem Mais desapegada. desapegada. Eu tô sentindo... Não, nova geração. Não, mas ela tá bem, né? Assim, eu tô sentindo ela é mais isso desapegada. que- Ela tem menos coisa também. É. A gente até brincou esses dias, a gente foi numa cliente e aí a gente foi ver 2 quartos de adolescente pra organizar. E aí a hora que eu abri, eu olhei pra empregada que tava me mostrando e falei assim, tá tudo aqui? Ela falou, tá, é só isso mesmo. Eu falei, sério? Ela falou, sério? A gente tinha acabado de sair de uma casa que a gente ficou 4 dias pra arrumar um guarda-roupa. Eu falei, nossa, mas esse aqui tá maravilhoso. Não acumula muita coisa, não quer ter Não tem carro, muita não quer ter coisa. casa. Essa nova galera. Sabe? Porque Tem... nem Mas é porque relacionamento quando... mais tem É porque grana. Não quer ter quando... rela- Mas não Mas quer deixa nem eu falar, relacionamento. quando você começa a entender do sistema financeiro e, por exemplo, como eu posso fazer ganhar dinheiro, a primeira coisa que você aprende é não Não vale quero carro. comprar a própria casa, não vale ter o Isso. próprio carro. Mas essa entendeu? galera nova, Então, mas exatamente. agora você Eu tô nessa falou pegada, de tô louco. carro, as montadoras hoje estão fazendo aluguéis de carro. Eles não estão mais fazendo Sim, venda já porque tô de não ligado. carro. compensa comprar, né? Assinatura. Assinatura Mas de eu carro. acho que isso tem... Lógico que tem as questões financeiras, mas eu acho que tem uma coisa que eles são muito... Eles têm... Tudo deles é mais descartável. Então. É tipo, ai, tanto faz se estragar. É Sim. o celular dele. Então, mas inclusive eu comprei o celular, já me arrependi. Não me arrependi porque o celular é bom. Por quê? Porque agora tem o celular por assinatura. Sim. Então, assim, o desapego, eu comecei a falar exatamente por causa do carro, porque antigamente a minha sensação assim, eu quero ter um carro tal, top. Eu quero ter aquele carro. Daí você tem aquele carro, daí arranha, você chora, ai meu Deus. Beleza. Hoje, que nem o meu carro, coitado do meu carro. Mas o meu pensamento é assim, eu quero vender meu carro, vou trocar, enfim. Eu tô lá 6 meses olhando todos os carros para alugar um. E quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, é essa onda que tá vindo, de assinar, de você... você fica 2 anos Porque com as o carro... coisas são mais descartáveis. 2 anos com o carro e troca com outro, né? E quando eu falo isso para uma galera mais conservadora, tradicional, você é louco. Mas você acabou 2 anos, você vai entregar o carro não é seu. Eu falei, tá, mas vale a pena, tá aqui o cálculo. Vale a pena, eu economizo 10 mil, economizo... Não, Eu não acho entra que, na assim, cabeça. se a gente for parar para pensar do ponto de vista do desapego, é muito legal. A questão de ser muito descartável. Mas aí a gente vai começar a gerar uma quantidade de lixo muito grande. Porque tudo vai virar lixo Com fácil. certeza. Gente, o papo tá muito bom. Nós já passamos o nosso limite Caramba, aqui, né? né? de E ainda papo faltou uma longo. pergunta. Quer fazer? Toda vez. Faltou. Sacolinha de plástico. Não, brincando. Esse aí tem que guardar. Esse aí tem que guardar. Nossa, isso aí então. Muito. Esse é o clássico brasileiro. Caraca, vamos lá. Você tá assistindo o fogão assim, tem aquela sacolinha. Tem tudo. Com tudo dentro. Gaveta. Minhas gavetas, tudo tem sacolinha. Maria Clara, quero agradecer a sua presença aqui. Foi um papo muito gostoso. É muito legal esse mundo, né, da gente saber que existem seres humanos que podem organizar a nossa vida. Eu achava que só tinha um terapeuta. Só era lá minha psicóloga, mas não. É muito legal, desejo muito sucesso para você. Obrigada. Espero que você tenha gostado do papo com Adorei. os nossos amigos. Desculpa qualquer coisa. Imagina. E tem um quarto seu pra arrumar. E tem o meu quarto pra Tô arrumar. pronta. Mentira, gente. Esse quarto não é. Eu agradeço a visita. Muito obrigado pelo carinho conosco. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Obrigada. Obrigada. E... E encerramos aqui mais um Vale Uma Prosa. Obrigada, galera. Obrigado, Tchau, tchau. tchau, Pra tchau. lá, Maria. Valeu. Tchau, tchau. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!